começando mais um Lar de Fátima na web. Eu sou a professora Juliana e hoje na aula de música, ainda em comemoração do Natal, eu quero falar para vocês de uma das maiores peças para balé e orquestra que já se viu nas comemorações de Natal. Na verdade, é uma peça de Piotr Ilyich Tchaikovsky, que foi um compositor russo que compôs para orquestra e balé O Quebra-Nozes. É uma peça teatral e também de dança que fala sobre O Quebra-Nozes, tá? Juntamente com os livretos de outros compositores, Tchaikovsky compôs a parte orquestral e os outros dois compositores fizeram a parte teatral, tá bom? Então, esse balé, ele foi feito em 1849, ele foi composto, por Tchaikovsky, a parte orquestral, tá? Ele foi muito importante para a música russa, principalmente para o balé. Tchaikovsky já tinha nascido praticamente para compor o balé. Dentre eles, nasceu o Lago do Cisne e a Bela Adormecida, tá bom? Então, um ano antes de sua morte, ele compôs para orquestra, balé e teatro O Quebra-Nozes. Professora, mas o que tem a ver o Quebra-Nozes com a noite de Natal? O Quebra-Nozes, ele acontece na noite de Natal. Vou contar uma breve história, tá? Do que é o Quebra-Nozes, para vocês entenderem as passadas da orquestra, tá bom? Na verdade, o Quebra-Nozes é a história de um relojoeiro e fabricante de brinquedos mágicos. Ele tinha um sobrinho que o auxiliava na fabricação desses brinquedos. Ele se chamava, o relojeiro se chamava Drosselmeyer. Então, ele fazia esses brinquedos e uma vez, naquela época muito antiga, o seu sobrinho, ele foi enfeitiçado por uma bruxa a se tornar um quebra-nozes, um boneco de madeira. E para quebrar o feitiço, ele tinha que matar o rei dos camundongos, tá? E tinha que encontrar uma bela moça que o beijasse, para que ele voltasse a ser novamente humano. Um belo príncipe. Então, o relojoeiro conhecia muito uma família e foi convidado para essa festa de Natal. E nisso ele aproveitou a oportunidade para levar o seu sobrinho em forma de boneco para ver se quebrava esse encantamento. Então ele levou brinquedos para toda a família e entregou para Clara, que era filha de um dos responsáveis, da casa, O Quebra-Nozes. Ela amou o brinquedo e o presente. O seu irmão, morrendo de inveja e adorou o brinquedo, ficou brincando para lá e para cá com esse quebra-nozes até que quebrou seu braço. E Clara, toda chateada e protegia muito esse boneco, deitou ao pé de uma árvore de Natal e com isso, para colocá-lo para dormir, ela acabou caindo no sono. E teve um grande sono, onde já não se era mais sua casa, e sim grandes árvores de Natal e um exército enorme de ratos. E juntamente com esses ratos, o seu soldadinho de chumbo, que era o seu quebra-nozes, havia um exército enorme. E ele também se tornou humano. E com isso, ele teve a batalha com os camundongos. Clara, vendo que o senhor rei camundongo estava agredindo o quebra-nozes, jogou-lhe um sapato. E o rei do camundongo desmaiou. E com isso, acabou com todo o seu exército, fazendo com que o quebra-nozes virasse um lindo e maravilhoso príncipe. Nisso, Clara despertou-se e viu que na realidade era totalmente um sonho. E com isso quebrou o desencanto do quebra-nozes. Na verdade, por que, professora, essa história do quebra-nozes? Tchaikovsky quis trazer em cada cena, ela é uma peça teatral de um balé, possuindo 2 atos e uma abertura, que se chama Ouverture no mundo da música. Então, com isso, na abertura, para mais ênfase, Tchaikovsky quis entrar com todos os violinos, tirando todos os instrumentos graves e ficando apenas a melodia de um violino. Ele quis ressaltar aí a magia e o encanto de uma criança. Depois, com o passar das cenas, entra-se trombones e trompetas para dar mistério ao teatro. Na primeira cena, entra-se então a valsa
E a dança, né, a tarantela, a valsa, o tango, né, que é a introdução, que é o começo da festa da casa né, da Clara, aonde fora realizada a festa. Então ele entra na sua orquestra com essas danças tradicionais, celebrando como se fosse uma dança dentro da casa. Depois, com o passar do sonho, que ela deitou na árvore e sonhou, veio aí a primeira dança, que foi a dança da fada açucarada, que foi onde o Quebra-Nozes levou Clara, depois de vencer a guerra, ao mundo do doce, né? Ao mundo das guloseimas. E lá possuía a fada açucarada. Então aí entra-se as bailarinas fazendo o quê? A dança juntamente com a orquestra da fada açucarada. Bom? Então, Tchaikovsky entra com a parte, né, dos violinos, que é a parte mais fina, e as flautas. Depois de um bom tempo, vem-se a dança das flautas, porque daí ele leva ela para conhecer o reino das guloseimas. E as flautas se apresentam como se fosse simulando uma dança. Entra toda essa parte do sopro, que é a flauta, o flautim, que são as partes mais agudas, né, a parte mais melódica da dança. E no final, com o encontro de todos, vem a valsa das flores para encerrar o ato, onde faz-se uma valsa com toda a orquestra, onde toda a orquestra faz a sua dança, desenvolve o seu ato, né? Então Tchaikovsky, ele compôs dentro desse livreto cada cena com um tipo de música. Ele foi nascido para criar o balé. Por quê, professora? Porque ele soube colocar dentro desse balé, assim como o Lago do Cisne e demais outros, né, outras peças teatrais e balé, ele sabe colocar os seus naipes corretamente. Apesar de ter sido um compositor muito infeliz durante a sua vida, porque Tchaikovsky, ele foi muito infeliz, perdeu a pessoa que ele mais gostava, que era uma governanta que o adorava como filho. A sua mãe era muito severa, não ligava para os filhos, ele era filho de um militar, muito rígido. Então Tchaikovsky perdeu muitas pessoas na sua vida. E aí o que acontece? Mas mesmo assim, ele conseguia fazer composições para balé impressionantes. Então os balés de Tchaikovsky, até hoje, principalmente o Quebra-Nozes, é sempre tocado nas noites de Natal e nas apresentações de câmara. Então, constitui de um corpo de balé, atriz e atores muito grande, porque são cenas uma atrás da outra, são 2 atos, cada ato é 1 hora e pouco. Então, é um balé bem extenso, narrando a história do Quebra-Nozes. Então, ele soube colocar esse enredo dentro desse balé, juntamente com o livreto, né, que foi realizado por grandes escritores. Ele compôs o seu balé dentro dessa parte teatral, onde se mistura dança, arte cênica, artes e mistura música, né? Então, constitui-se de uma orquestra muito grande para realizar esse tipo de teatro. Então, cada naipe faz o seu trabalho, dando mais ênfase àquela cena. Assim como, né, as flautas, assim como os trompetes, assim como os violinos. Ele soube trabalhar com as tonalidades de instrumentos musicais dentro do balé, dando ênfase às cenas, dando ênfase ao teatro e também ao balé. Apesar, né, de toda a sua trajetória difícil, Tchaikovsky é um dos melhores compositores russos já, né, da história da música clássica, tá bom? Às vezes a gente acha que o balé não tem importância, mas a verdade é que ele é um grande compositor, as suas músicas são tocadas até os dias de hoje. Então, assim, ele foi um grande compositor mesmo, muito importante para a história do balé russo. Como vocês sabem, o balé nasceu com grande influência russa, passando depois para a França, né? Então, Tchaikovsky foi um desses grandes compositores que fez esse balé maravilhoso, que é o Quebra-Nozes, que também tem uma história maravilhosa. Eu aconselho vocês a assistirem. É uma peça, né, como eu disse anteriormente, de 2 atos, e é muito lindo o figurino, a maquiagem, né, a dança, a orquestra. Então, assim, são contos de fadas que saem dos livros e vão para o mundo da realidade. É totalmente lindo e maravilhoso.
Então, crianças, eu quis passar essa peça, que é uma das mais importantes, tá? Da história da música clássica e da música internacional também, que fala sobre o balé, né? E sobre a música clássica e a orquestra. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês, tá? E até a próxima. Beijos de luz.